E aí pessoal, como é que vocês estão? Professor Adnan na área de novo, para trazer mais um conteúdo aí, conteúdo extremamente importante aí para vocês, tá? É um conteúdo que fala sobre intervalos reais, que são subconjuntos do maior conjunto numérico que você estuda até quase lá no finalzinho do terceiro ano do médio, tá? Então, um conteúdo extremamente importante, como eu já disse, eu vou ressaltar isso aqui em vários momentos dos meus vídeos, até quando eu fizer alguns outros exercícios que abordem esse conteúdo, eu vou voltar a dizer sobre a importância dele, vocês vão perceber realmente o quanto ele é importante, tá bom? Do que se trata esses intervalos reais aqui? Ó? Os intervalos reais, como eu já disse, são subconjuntos, são pedacinhos da minha reta, tá bom? Esses pedacinhos da reta, eles começam no número, terminam no outro, ou começam em um número e vão em direção ao infinito, ou começam no infinito negativo e vão até um outro número, tá bom? A gente vai ver todos os casos aqui que eu tenho para trazer para vocês aí, são praticamente aí 8 casos, sem contar a reta toda, que é a reta real, tá bom? Então eu vou trazer para vocês esses exemplos, essas situações, todas as possibilidades de intervalos que eu possa ter dentro do conjunto dos reais, tá bom? Você vai ver que esse conteúdo ele vai aparecer em todas as situações que você tiver envolvendo uma inequação, tá bom? Lembrando que a inequação, o conjunto de solução dela é um conjunto de valores, tá? E depende do universo que ele estiver utilizando, você vai tomar alguns valores, ou parte de alguns valores, ou um pedaço da reta, que é o que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas aí, vamos para o nosso conteúdo. Veja o que ele está dizendo ali, ó. Primeira coisa de tudo que nós teremos dois tipos de representação. A representação algébrica, que é por escrito, são duas maneiras de representar algebricamente o intervalo, e a representação geométrica, que é só um desenho, um tracejado na reta para dizer aonde eu estou tomando os valores de x e qual é o meu intervalo, tá bom? Segunda coisa, todas as situações que eu estiver trabalhando aqui, eu vou estar trabalhando com dois valores de números reais, A e B, de maneira que o valor do A é sempre menor que o valor do B. O que isso quer dizer? Que o valor do A ele vem à esquerda, o valor do B ele vem à direita quando eu utilizar os dois valores aí, tá? O A e o B, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro quadro aí com 4 intervalos que eu possa ter aí nessas situações. Primeiro intervalo me diz o seguinte: é um intervalo que começa no A e vai até o B. Como eu disse aí, o A é menor que o B, então ele está sempre à esquerda. E aí você tem essa notação aí com a bolinha aberta e nos dois extremos do intervalo. Antes de eu começar a falar aqui, ó, vamos lá, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você tudo que você vai precisar saber em relação a esses intervalos. Vou fazer um resuminho aqui do que você vai precisar saber. Primeira coisa, toda vez que ele disser sobre, que ele falar sobre bolinha fechada e bolinha aberta, você tem a seguinte sequência aqui, ó. Quando ele falar de bolinha aberta, eu vou escrever aqui, ó, bolinha aberta ou bolinha vazia, tá? Bolinha aberta ou bolinha vazia, tanto faz, as duas leituras são válidas. A bolinha aberta e a bolinha cheia, ou a bolinha fechada, tá? Eu uso bolinha fechada aqui, ó. Bolinha fechada. O que eu tenho aí nessas duas situações? Toda vez que ele utilizar essas duas situações, que são as duas possíveis, a bolinha aberta ela vai tratar de intervalo aberto, ou quando o extremo não estiver incluso no intervalo, tá? O que isso quer dizer? Eu vou começar o meu intervalo num valor, vou parar no outro valor, e aí se tiver a bolinha aberta nos dois, eu não incluo esses dois valores no meu intervalo. Se a bolinha estiver fechada, eu incluo os dois valores no intervalo. E aí eu posso misturar uma bolinha aberta com uma fechada, que é como a gente vai ver lá nos 4 primeiros casos, tá? Também, quando a bolinha estiver aberta, eu vou utilizar somente os sinais de maior e menor. Não vou colocar maior igual e menor igual. Toda vez que tiver maior igual ou menor igual, é porque a minha bolinha é fechada, tá bom? Maior igual e menor igual é porque a bolinha é fechada. O que quer dizer o igual? Que eu estou contando com aquele cara, então eu pinto a bolinha para eu dizer que ele está incluso no meu intervalo, tá bom? Mais uma coisa que vai aparecer aqui,
Toda vez que eu estiver falando de maior de menor, que refere-se à bolinha aberta, eu vou denotar lá na segunda notação algébrica do meu intervalo, eu vou usar a notação de parênteses, tá bom? Ou vou usar parênteses, ou vou usar o colchete de costa, tá bom? Isso aqui é um intervalo aqui. Vai ter dois valores aqui, sei lá, A e B aqui, A e B, sem contar os valores, porque a minha bolinha é aberta, tá bom? Então, o colchete de costa quer dizer que eu estou ignorando aquele valor, não estou incluindo ele no meu intervalo. Agora, se eu estiver falando de maior igual a menor igual, só tem uma anotação que é do colchete virado de frente para o número, ou simplesmente um símbolo que abraça o meu valor do intervalo. Então, se eu colocar A e B aqui, quer dizer que o meu intervalo conta com os seus extremos, tá? Pode ter misturado também um aberto e um colchete fechado e um parênteses aberto, aqui um colchete de costa, enfim, a gente vai ver todos os casos, tá? Isso aqui é muito importante para você, é um resuminho que você pode usar e vai aparecer em todos os casos que a gente vai ver aqui, ó, tá bom? Vamos lá para os primeiros 4 exemplos que eu tenho aqui, ó. Extremos A e B com bolinha aberta. Como eu já mencionei ali no resuminho, se a bolinha é aberta, eu não estou incluindo os valores do meu intervalo. Novamente, uso os sinais de maior e de menor. No caso aqui, como o x está no meio, quando o x está entre dois valores, ele é maior do que alguém, maior que o cara da esquerda e menor que o cara da direita. Então, você coloca ele no meio. Então, ele é, se você ler daqui para lá, ó, x é maior que A e x é menor que B. Ele está à frente do A, então ele é maior do que o A. E ele está atrás do B, então ele é menor que o B. E aí, como o símbolo é de menor só, eu vou utilizar o colchete aqui, virado de costa, que quer dizer, como eu disse lá para vocês, que está ignorando o extremo do meu intervalo. Vamos fazer um exemplo numérico aqui na frente. Eu vou colocar valores aqui, ó. Bem simples, ó. Como eu estou falando de bolinha aberta, deixa eu tirar um pedacinho da reta aqui, ó. Apagar um pedacinho aqui da reta que eu já desenhei previamente para adiantar a minha explicação aqui, ó, bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. E aí eu vou colocar dois números aleatórios, tá? Vou colocar aqui 1 e 3, tá bom? Tanto faz aí, 1 e 3. E aí estou falando desse intervalo aqui, ó, que vai do 1 e começa no 1 e vai até o 3. Como eu disse novamente, não estou incluindo esses valores aqui no meu intervalo, tá bom? O 1 e o 3 não fazem parte desse intervalo, tá? Toma cuidado, tá, pessoal? Porque isso aqui é um intervalo real. Não quer dizer que entre o 1 e o 3 tenha só o número 2 aqui, tá? Tem o número 2, mas tem, se tratando de números reais, eu tenho uma infinidade de valores aqui. Ó. São infinitos os números que estão nesse meu intervalo. Então, não pode se prender em colocar só o 2 e dizer que tem só um número aqui no meio, porque não é, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, a primeira anotação algébrica que vem, essa aqui, como eu disse, é a anotação geométrica, um pequeno desenho demonstrando o intervalo através de uma figura, de um desenho. Então, por isso que é anotação geométrica, e agora eu vou escrever a anotação algébrica aqui, ó. Primeira anotação algébrica, x pertence aos reais, como está aqui, ó, do ladinho ali, x pertence aos reais, só que agora eu vou usar o meu intervalo aqui, ó, de 1 menor que o x, menor do que o 3, tá bom? Isso aqui na notação de parênteses e colchetes, eu posso escrever assim, ó, igual a 1 e 3, tá bom? 1 e 3 com o parênteses. Ou, se ainda eu quiser usar a notação de colchete, eu coloco um colchetinho de costa para o 1 e um colchetinho de costa para o 3, tá bom? E aí eu estou mencionando que esses valores 1 e 3 não fazem parte do meu intervalo, porque o meu colchete está de costa para o extremo do intervalo. Ele não está incluso naquele meu intervalo real, tá bom? Próximo exemplo aqui, ó, a mesma coisa aqui, só que agora os valores de A e B estão inclusos no intervalo. Se eles estão inclusos no intervalo, vou usar a notação de menor ou igual. Perceba que a bolinha está fechada aqui, tá? Menor ou igual ao x, o x é maior ou igual que o A, que está à frente dele, ou é ele próprio, e o x é menor ou igual ao B, está atrás dele, ou é ele próprio, tá bom? Notação de parênteses e colchetes, como eu disse, quando é menor ou igual, quando eu tenho o símbolo de igual, você só tem a notação do colchete, tá? A do parênteses ela é só para menor e para bolinha vazia, consequentemente. Aqui eu vou utilizar os mesmos valores, ó. Vou colocar aqui, ó, bolinha fechada no 1 e bolinha fechada aqui no 3, tá? Só para vocês poderem comparar aí
com o outro intervalo de cima. Então, todo mundo que está aqui, do 1 até o 3, tá bom? Números reais de 1 até 3. Aqui em cima eu vou escrever aqui, ó de novo, ó, x pertence a R, tá? É o famoso share aí, que vocês adoram a coxa Braille falar dessa forma, mas ok, se você entende dessa forma e você sabe guardar dessa maneira para não esquecer, então tá valendo. Aqui, ó, 1 menor ou igual ao x menor ou igual ao 3, tá bom? Esse daqui é o meu segundo intervalo real, e aí eu vou denotar ele com o colchetão aqui, ó. Abraço 1 aqui e abraço 3 ali, tá bom? É isso aí. Próximo intervalo, vou misturar aqui, ó, bolinha fechada à esquerda, bolinha aberta à direita. Mesma coisa, tá? Não muda. Então aqui, pegando o exemplo, ó, bolinha fechada no A, então menor igual ao A. X é maior igual que ele, desculpa, maior igual que ele. E o X é menor que o B porque está atrás do B. Então aqui, pegando um exemplo aqui, eu vou mudar os números, tá? Vou colocar aqui, ó, menos 2, e aqui eu vou pôr 0. Vou pôr 0 com bolinha aberta, né? Vou pegar aqui um pedacinho aqui, apagar um pedacinho da minha reta aqui, eu vou colocar a bolinha fechada, bolinha abertinha aqui no 0, ou sei lá, no 1 mesmo, por 1 aqui, pra ficar bom aqui. E aqui, ó, esse intervalo aqui que eu estou falando pra vocês, tá? Então, do menos 2 até o 1, esse intervalo aqui, escrevo lá. X pertence a R, notação algébrica, x pertence a R, tal que esse meu x, ele é menor, esse meu x é maior ou igual que o 2, está à frente dele, e é menor do que o 1, porque está atrás dele. Notação de parênteses e colchetes, vou usar só uma, tá? Não vou ficar pondo todos aqui, porque senão vai ficar muito longo a notação, vai acabar ficando poluído o vídeo, e aí talvez você se confunda. Mas eu vou adotar como padrão. Toda vez que eu falar de aberto, de bolinha aberta, eu vou usar o parênteses, tá bom? Mesmo porque eu acho bem chato fazer esse colchete. Não gosto de fazer ele para trás, não. Me dá uma certa inquietude, ele não me incomoda. Então, vou usar como notação para intervalo aberto, eu vou usar o parênteses, tá bom? Mas fica a seu critério, você usa qual você quiser, qual você achar mais bonito, mais legal, tá bom? Então, aqui, ó, começa lá no menos 2, incluso o menos 2, tá? E vai até o 1, só que o 1 não está incluso, então coloca o parênteses nele, tá bom? Próximo intervalo de A aberto e fechado no B. Agora ele está aberto à esquerda e fechado à direita, tá bom? Intervalo semi-aberto ou semi-fechado, como você quiser ler aí, não tem regra, tá? Então agora é o contrário, ó. Tá vendo aqui era menor ou igual no A, agora é só menor. Aqui é menor do que o B, aqui é menor ou igual que o B, porque eu estou incluindo agora o B e não o A. Então aqui, vou usar até a mesma anotação, olha, o mesmo exemplo, olha. Vou colocar aqui o 2 aberto, tá bom? Vou colocar aqui o 2 aberto e o 1 fechado aqui, ó. O 2 negativo aqui aberto, menos 2. Vou tracejar aqui até o meu 1 aqui, que eu vou pintar a bolinha nele, ó. Pinta a bolinha no 1, inclui ele aqui, tá bom? Notação algébrica, x pertence a R, normal, tal que o menos 2 não está incluso, então o x é estritamente maior que ele, e o x pode ser o 1 ali, porque a bolinha está fechada nele, tá bom? Notação notação algébrica, usando o famoso share, como você quiser ler, tá? Aqui, novamente, o 2 não está incluso, menos 2 não está incluso, coloca o parênteses do lado dele, e o 1 está incluso, coloca o colchetão aqui e abraça esse 1 para dizer que você quer ele no seu intervalo, tá bom? Próximos aqui, ó. Agora eu estou falando de intervalos que não tem o A e o B, tá bom? Ele só tem um valor onde ele começa e ele não diz onde que ele termina, ele não tem o extremo à direita, no caso desses dois primeiros exemplos, tá? Ele começa no A e ele segue em direção ao infinito positivo. Então, que toda vez que a gente estiver falando de um intervalo que tem só um extremo, ou onde ele começa ou onde ele termina, eu vou pegar esse valor aqui, vou ver se a bolinha é aberta ou fechada, e eu vou seguir com esse tracejado até, no caso para a direita aqui, em direção ao mais infinito, tá? E eu vou usar essa notação, esse símbolo de mais infinito, como você pode ver aqui, ó, no
no quadrinho aqui, ó. Então aqui na notação de intervalo, os valores de x estão à frente do a. Então o x pertence a R, tal que o x é maior do que o a. Ou na notação de parênteses e colchetes, ele usa dessa forma. Então aqui vai ficar assim, ó. Vou pegar um valorzinho ali, vou deixar aberto aqui no a, ó. Deixar o valor aberto aqui no a e vou marcar aqui, ó. O número que você quiser. Vou colocar aqui o 6, ó. 6. Todos os valores de x são maiores do que 6. Estritamente maiores. Então aqui você escreve, ó. X pertence a R, tal que o seu x é maior do que 6. Tá bom? Só dessa forma aí. X maior do que 6. E aí você nota na notação de parênteses e colchetes, como a bolinha aberta, vou usar aqui o parênteses, tá? Vou colocar o 6 aqui, porque a bolinha está aberta, eu uso o parênteses. E eu vou em direção ao lado positivo infinito. Então, como o infinito é um símbolo, eu não sei quem ele é, eu não posso incluir quem eu não sei, tá? Então, sempre com o parênteses para o lado do infinito. A mesma ideia aqui no outro, só que aqui, ó, bolinha fechada. Vou colocar aqui um valor aqui, ó, menos 7. Tá bom? Então, os meus valores de x estão à frente do menos 7. Se estão à frente do menos 7, eu escrevo aqui, ó, x pertence a R, tal que o meu x é maior ou igual do que menos 7. Fecho aqui a chave. E aqui eu denoto o meu intervalo com o colchetão aqui no menos 7, porque eu quero ele no meu intervalo. E aí eu vou em direção ao infinito positivo com o parênteses. Tá bom? Esses dois aqui, incluindo ou não o valor aí. Tá bom? Próximo intervalo, aqui é o contrário, ó. O meu intervalo, ele vem de lá do menos infinito, vem do lado negativo. Ele vem de lá do menos infinito e ele caminha em direção ao A e para no A, não incluindo ele ou incluindo ele. E aí é só a questão da anotação da bolinha, mas aí você vai usar o símbolo de menos infinito. Lembrando, pessoal, que o intervalo ele é composto por dois extremos, ou por dois números reais, ou pelo símbolo de infinito positivo ou negativo. Lembrando que o menor sempre vem à esquerda, tá? Não vai escrever um intervalo assim, ó, 2,1, aqui, ó, que vai ficar errado, tá? O 2 é maior que o 1, então ele tem que vir sempre à frente, senão isso aí vai ficar errado. A mesma ideia para o menos infinito e mais infinito. Como o intervalo começa lá no menos infinito, então eu vou denotar ele primeiro. Você já vai ver aqui, ó. Vou começar aqui a fazer um tracejado aqui, ó. E vou parar ali num valor de A qualquer que eu vou escolher aqui. Sei lá, quem você quer colocar aqui. 1.203.000? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar o 72 aqui, ó. Não importa, é o número que eu quiser, tá? Então, meu intervalo começa no menos infinito e para aqui no 72. Não importa. Ali eu tinha colocado valores pequenininhos, tá? Mas você pode pôr o número que você quiser ali no exemplo. Aqui, ó, x pertence a R, tal que o seu x ele é menor do que 72, tá bom? 72. Se ele é menor que 72, ele está porque os valores de x da minha reta estão atrás dele, tá? Notação de parênteses e colchetes, como começa lá no menos infinito, então ele vem aqui, ó, do menos infinito em direção ao 72, que é o meu extremo do intervalo, que não está incluso porque a bolinha está aberta nele, tá bom? Último intervalo aqui, mesma ideia, só que agora eu vou incluir o extremo onde o intervalo vai finalizar aqui, ó. Vou até colocar aqui agora, ó, com uma fração negativa, ó, menos 2/3, tá? Pode ser qualquer número real no meu intervalo. Então aqui, ó, escreva aqui, x pertence a R, tal que o meu x ele é menor ou igual que menos 2/3, tá bom? Menos 2/3, aí fica ali o meu intervalo denotado com menor ou igual, porque a bolinha é fechada. E aqui na notação de parênteses e colchetes, novamente aqui, menos infinito com o parênteses, e vai ali no menos 2/3, ali agora com o colchetão, porque eu quero o número, então eu abraço ele com o colchete, tá bom? E fica aí o meu último intervalo. Aqui, para representar tudo, como eu já disse para vocês, a reta real, ou de onde ela vem lá do menos infinito até o mais infinito, então é toda a minha reta real, que é o conjunto dos reais que você conhece e já estudou até agora e vai continuar estudando até o final do seu ensino médio, tá bom?
Seguindo aqui, ó, tenho um pequeno desafio para você. Vou fazer aqui apenas um ajuste aqui no desenho, que eu não havia feito ainda, que eu ia comentar com vocês, mas eu vou fazer aqui agora. Vou denotar esse meu intervalo aqui, ó. Que ele vem lá de trás, preenche todo o espaço aqui, ó. Para no zero e depois ele vai do zero em diante aqui, preenchendo todo o espaço aqui, ó. Tá? Eu quero que você escreva o intervalo a seguir na forma algébrica de 3 maneiras diferentes, tá? Existem até 4 maneiras diferentes. Eu não coloquei 3 aqui, que é suficiente para você ter uma variedade de escritas diferentes aí. Dá um pause no vídeo aí, tenta escrever, depois você volta aqui, logo na seguida que eu já vou falar a resposta desse desafio. Então vamos lá. O que é a resposta do desafio? Escrever esse intervalo. Perceba o seguinte, ó. Se eu estou dividindo a minha reta real somente com esse zero aqui, interrompendo o meu intervalo, quer dizer que ele não está incluso, tá? Existe uma maneira prática de escrever isso aqui, ó, que é a anotação que você conhece quando você estuda conjuntos. Quando você vai excluir o elemento zero de um conjunto, você usa a anotação de asterisco como se fosse o expoente do meu conjunto real. Então aqui eu posso usar um R estrela para representar esse meu conjunto aqui, ó, porque ele contém todos os números reais, todos os números da reta, exceto esse zero. Toda vez que você for excluir o valor da reta, você, no caso aqui o zero, quando você for, de um conjunto numérico, você for excluir somente o zero, você coloca um asterisco. Só vale para o zero, tá? Não vale para outro número, não. Tá? Daqui a pouco eu comento como você exclui um outro número aí qualquer. Que na verdade é a última anotação que eu vou usar aqui das 3 que eu vou apresentar para vocês. Depois aqui, ó, concorda comigo que esse conjunto são todos os valores que são números reais que estão antes do zero? Então eu posso pensar que são os números reais negativos. Então eu posso dizer que esse meu conjunto aqui da esquerda, antes do zero, ele é formado por todos os números reais. Aí eu coloco um símbolo de menos aqui embaixo, que representa, lá na anotação de conjuntos, números reais negativos. Tá? Vale para todo tipo de conjunto, tá? Inteiros positivos, inteiros negativos. Colocou esse símbolo aqui no pezinho, no índice do conjunto, ele vale como notação de, no caso aqui, de reais negativos. A mesma ideia aqui, ó. Eu estou à frente do zero, então aqui eu estou falando de números reais, à frente do zero são os positivos. E aí, como eu estou juntando essas coisas aqui, eu estou conectando essa parte aqui mais essa parte daqui, pulando zero, eu posso dizer que essa minha notação, usando a operação de união, é o R menos, que é o conjunto da esquerda, unido com o R+, tá bom? Unido com o R+. Todos os reais, positivos, negativos, exceto o zero, porque o zero é um valor neutro, não tem sinal, tá bom? Essa é a segunda anotação. E a terceira anotação, que é a seguinte: quando você exclui um valor do seu conjunto, de qualquer conjunto, tá? No caso aqui dos reais, eu posso fazer o seguinte, ó, escrever reais menos o conjunto formado por todos os números que eu desejo excluir. Como aqui eu quero excluir só o zero, então eu coloco só o zerinho ali no meio, tá bom? Então, reais menos o zero. Essas são 3 notações válidas para o meu conjunto dos reais aqui, utilizando notações algébricas. Também posso utilizar uma notação de parênteses e de colchetes, também usando essa questão da união, tá? Então, o que são os reais negativos? São os números que começam lá no menos infinito, param aqui no zero, que não está incluso, porque o zero não tem positivo e negativo, unido com o zero, parênteses nele também, porque não está incluso, em direção ao mais infinito, com parênteses também. Essa aqui é a notação com parênteses e colchetes. Então, essas 4 notações aqui, elas são válidas como notações que representam o conjunto dos reais não nulos. Quando ele fala número real não nulo, você pode usar qualquer uma dessas notações aqui no teu exercício, no teu enunciado. Tá bom, pessoal? Finalizamos aqui. Espero que tenham gostado. Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha o link, comenta sobre o canal com o pessoal que você conhece, que está estudando matemática, que quer um conteúdo de qualidade, gratuito, e que eu estou fazendo com o maior carinho para vocês aí, e alimentado pela vontade de vocês. Quanto mais vocês assistirem meus vídeos, quanto mais vocês gostarem, curtirem, mais eu vou trazer conteúdos para vocês. E nos próximos vídeos você pode esperar que eu vou trazer assuntos relacionados a esses intervalos reais e as infinitas aplicações que você pode trazer aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí. Aguardem novos vídeos.
clica, comenta, compartilha, ativa o sininho e vambora. Obrigado pela atenção de vocês aí. Um abraço.